Olá, meus amigos, estamos de volta com o Luz do Evangelho para darmos continuidade ao livro Religião dos Espíritos. Estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo para discutirmos mais 2 capítulos desse livro monumental. E hoje nós vamos conversar, e os 2 assuntos dos 2 capítulos se confundem entre si, né? Nós vamos conversar sobre a questão 938 do Livro dos Espíritos, que diz respeito à percepção da ingratidão das pessoas quando não se compatibilizam com os nossos interesses, com as nossas boas ações, né? E também vamos falar um pouquinho sobre os amigos, né? Sobre a amizade, daqueles que não convivem no mesmo ambiente de ideias, de ideal que a gente, né? E tudo tem a ver, essa segunda questão, com a indulgência, conforme a descrição de caridade, segundo entendia Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? É evidente, cada um de nós é um mundo em si, e portadores que somos do livre-arbítrio, nós estaremos sempre exercitando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, exteriorizando os nossos pensamentos de acordo com aquilo que nós já vivemos. E as pessoas nem sempre estarão no mesmo nível de entendimento, de intenção, de conhecimento, de aceitação das coisas como elas são, e as respostas, evidentemente, serão muitas vezes discrepantes da nossa, mas acabarão por nos ferir. Qual é a nossa necessidade de comportamento? Essa é a questão básica dessas 2 questões que nós vamos discutir hoje. O entendimento com relação às diferenças das pessoas para com as nossas ideias, através da indulgência e, claro, a não valorização das respostas infelizes que as pessoas dão a respeito do nosso próprio comportamento no bem. E o Dr. Aguinaldo vai tecer seus primeiros comentários a respeito. Esse assunto começa quando a pergunta feita por Kardec aos Espíritos fala-se das decepções diante da ingratidão. Se isso endurece o nosso coração, né? E aí o benfeitor vai dizer assim, não, porque se você já está falando de um coração que tem o amor, que já está preparado para isso, primeiro, não vai se decepcionar. Segundo, não vai entender como uma ingratidão. Agora, diz o Chico que a nossa felicidade é medida pela nossa exigência. Quanto mais a gente exige, mais infeliz a gente é. Quanto menos exige, mais feliz nós somos. E a vida ela é feita de polarizações. Nós nunca vamos ter uma hegemonia, a pessoa pensando como a outra, agindo como a outra, sendo igual a outra. Pelo contrário, é um mundo tão grande e cada pessoa tem o seu patamar e que todas as criaturas do contexto divino devem ser respeitadas. Então, nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de compreender, valorizar e respeitar cada pessoa no seu devido lugar. Às vezes nós encontramos dificuldade na convivência com as pessoas em tê-las conosco, ou seja, concordar com a gente, ser solidário, ser partícipe, é muito difícil. Com aqueles que estão mais próximos. Agora imaginemos aqueles que estão à distância, fica muito mais difícil ainda. E quando a pessoa não consegue acompanhar o seu desenvolver, o desenrolar do seu progresso espiritual, passam a uma crítica, fazendo com que diminua ali o valor daquela pessoa, no sentido de que nivele com essa criatura que está criticando. Isso não deve ser impedimento para nós, nem motivo de decepção, nem de entender como uma ingratidão. Porque às vezes assim, mas essas pessoas que eu faço tudo por elas, estou me desdobrando para atendê-las e agora de repente elas não me compreendem, não me fazem considerações menos elogiosas. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho no bem, de uma forma disciplinar e sistemática, porque isso deve ser assim, diz o Emmanuel que no começo é disciplina, depois é espontaneidade, então a gente começa ali
na disciplina, depois aquilo torna espontâneo, mas tem sempre a cobrança da responsabilidade, a gente tem que continuar fazendo aquele trabalho. E aí a outra pessoa que não está afeita a essa proposta vai fazer uma crítica. Isso é fanatismo. Por que você não leva a sua cama para dentro do centro ou dentro do trabalho? E vai fazendo as críticas. E se a gente não tiver cuidado, duas coisas. Primeiro, a gente desmotiva. E segundo, ele vai ficar com raiva da pessoa. Mas isso não pode acontecer. Essas decepções, elas vão deixando de existir na medida que a gente compreende que cada um tem um ponto de vista, um patamar, e que nós não podemos nos pautar na visão da criatura para nós conduzir a nossa vida. Se Jesus veio aqui e ele fosse ficar dando ouvido àquelas pessoas daquela época, de imediato ele teria parado, voltado para o mundo espiritual, dizendo, aqui não tem jeito. Mas não foi o que ele fez. Ele enfrentou todas as dificuldades, sabendo que estava num patamar muito além da capacidade de entendimento daquele pessoal. Os israelitas eram pessoas que tinham ali um fecho, estavam ali dogmaticamente postados em conceitos exarados lá por Moisés, e não iam abrir mão disso. Se nós pegarmos também os hinduístas ou os maometistas, os islamitas, de uma maneira geral, cada um tem o seu conceito. Agora, quando Jesus trouxe uma ideia extremamente progressista, o que lhe custou? Um sacrifício brutal. E quando a gente começa a distanciar um pouquinho de algumas criaturas, porque nós já entendemos que é assim que deve ser, nós temos que mudar, não dá mais para ficar na mesmice, nós vamos encontrar dificuldades e vem às vezes críticas acerbas, críticas ferrenhas, e que se nós não tivermos um pouco de cautela, nós vamos desenvolver disposições em contrário e isso vai nos complicar. Esses dois assuntos, né, que se confundem, da indulgência e da compreensão, e que nos remete também a um entendimento de que é preciso desenvolver em nós de forma generalizada aquilo que estamos tentando fazer acontecer. Então, por exemplo, a gente se envolve num trabalho de assistência aos necessitados, mas se a gente não desenvolver o amor pelo ser humano de uma forma geral, inclusive aqueles que convivem conosco, não terá adiantado nada, né? A gente precisa desenvolver o sentimento para fazer com que aquela ideia que nós estamos colocando em prática, como bem propôs o doutor, acaba sendo espontâneo no dia a dia de nossas vidas, onde quer que nós nos encontremos. Mas essas passagens nos remetem ao ensinamento do Senhor Jesus, quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, porque ele veio separar as pessoas, né? Inclusive de dentro de casa, que é justamente essa condição da opção pelo bem, da opção por um trabalho perseverante no bem, de um trabalho metódico, contínuo, né? Com desenvolvimento progressivo, e muitas pessoas não vão compreender isso. Muitas pessoas vão criticar a gente por essa postura, como já deixou claro o doutor Aguinaldo, mas onde encontrar a firmeza da coisa? Justamente no resultado do trabalho. O Emmanuel vai dizer para nós que as pessoas que convivem conosco, nesse momento, não poderão ou não conseguirão nos compreender, mas lá na frente, porque somos imortais e vamos estar no futuro, lá na frente eles também amadurecerão e aí eles também vão compreender aquilo que nós já começamos a fazer. Então, se o esclarecimento deixa a pessoa consciente, o nosso exemplo vai arrastá-las também para o trabalho de renovação do mundo, porque do que se trata quando nós falamos de fazer algo de bom de acordo com o Evangelho de Jesus ou a proposta espírita de socorrer o próximo, como gostaríamos que fôssemos socorridos, né, dando eco ao Evangelho? Nós precisamos compreender que esse é o caminho natural. Uns começam mais cedo, e aí encontramos a proposta dos trabalhadores da vinha ou da última hora. Nós temos sido chamados ao longo dos séculos para a prática do bem, para o entendimento da realidade espiritual, para o desenvolvimento do ser imortal que somos, né, em busca da perfeição, mas que cada um de nós vamos amadurecer a seu tempo. Como num pé de fruta qualquer, nem todas as frutas amadurecem ao mesmo tempo. Cada uma delas tem o seu próprio dia de amadurecimento, o seu próprio dia de estabilidade já diante de uma nova realidade.
Compete a nós outros perseverarmos. Como disse Jesus, aquele que perseverar, esse vai conseguir, né? Porque é da natureza espiritual, é da natureza divina que nós progridamos. E isso vai ter que acontecer mais dia, menos dia. Então, mais hoje, mais amanhã, nós vamos ter que fazer isso. Agora, enquanto as pessoas que convivem conosco, os nossos amigos e mesmo os nossos inimigos, é preciso dar ouvido a eles, porque às vezes os amigos não falam o que a gente precisava ouvir, mas o inimigo fala. E nesse instante a gente precisa até agradecer a eles por nos alertarem sobre aquilo que estamos fazendo. E muitas vezes eles nos apontam os erros que nós estamos cometendo. Amigos às vezes passam a mão por cima, é assim mesmo, vamos que vamos, mas o inimigo não, ele vai apontar. Ora, se ele aponta um erro que eu estou cometendo e me critica, eu tenho um motivo para reavaliar o meu comportamento, as minhas ideias, os meus valores e mudar de vida. Então o inimigo nesse momento passa a ser um orientador, um mestre, porque quem decepciona a gente? Quem decepciona a gente são os amigos. O inimigo não, ele está sempre declarado como seu inimigo. E ele, portanto, é o professor mais próximo de nós outros, porque os amigos, por conta dos interesses comuns, da amizade, muitas vezes não nos alertam acerca daquilo que a gente precisa fazer. O inimigo não. É nessa hora que tem que entrar a indulgência, e mais do que isso, o conselho de Jesus, né? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, orai pelos vossos inimigos, né? Para serem chamados filhos de Deus, porque são eles que endireitam os nossos caminhos. Mas é preciso ter confiança na trajetória. Por quê? Porque se prestarmos atenção na trajetória que estamos indo, o próprio resultado da coisa vai nos confirmar que estamos no caminho certo. O amor não manda recados, ele vai dar para nós uma resposta a partir da nossa própria consciência. Quando os benfeitores espirituais dizem que um dos pressupostos necessários para a felicidade na Terra é consciência tranquila, é justamente aí que está a resposta da providência divina aos nossos anseios de felicidade na Terra, como resposta ao bem que nós praticamos. Então não virá de fora. É verdade que seremos às vezes elogiados, seremos enaltecidos, mas a verdadeira resposta do bem que nós praticamos é a interior, aquela que alivia a nossa consciência, aquela que nos dá o sentido de dever cumprido, né? Mas também nos alerta que a gente pode fazer um pouco mais, um tanto mais, como diz numa mensagem maravilhosa de André Luiz, né? Um tanto mais. A gente sempre poderá fazer um tanto mais a despeito de toda a crítica, de toda a inércia daqueles que convivem conosco. Lembrando que o neurótico é aquele que se preocupa com o que os outros pensam e falam a nosso respeito. E tem muitas pessoas que ficam tão preocupadas, né? Mas se eu fizer isso, o que o outro vai pensar? Problema dele. Ah, mas se eu fizer isso, o que o outro vai falar? Ué, problema dele. Então, nós não podemos alimentar esse neurotismo em nossos comportamentos. Nós temos que fazer aquilo que a nossa consciência manda, ou pelo menos nos fala bem alto, para que nós não trilhemos por outros caminhos. E um dia um amigo meu, o senhor Onofre, disse assim para mim: Aguinaldo, eu tenho orado muito por você. Eu falei: nossa, que legal, mas para uma única condição. Eu falei: olha só, Onofre, o que é que está acontecendo? É para que você não se envaideça. E eu falei: nossa, mas então agora eu tenho que ficar mais atenta, porque o senhor me chamou a atenção, porque a vaidade é um problema muito grave. Eu acho que a vaidade está na base de tudo, né? Do egoísmo, do orgulho, da presunção, da prepotência. A vaidade é um dos pecados capitais, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não se envaidecer pelo que está fazendo. E, ao mesmo tempo, não dar importância ao que os outros falam e pensam, porque senão nós vamos ficar sempre nessa condição neurótica e não vamos sair do lugar. Se Jesus fosse dar bola na época porque as pessoas falavam e pensavam a respeito dele, ele não estaria fazendo mais nada. E é o que acontece. Quando a gente começa a fazer as coisas certas, a gente mobiliza muitas forças contrárias, não só as visíveis, presentes, encarnadas, como as desencarnadas. Nós vamos ter que encontrar dificuldades e nós não podemos nos deixar levar por esses pensamentos, por esses
por essas ideias equivocadas, por essas crenças de que também essas pessoas têm força sobre nós. Pelo contrário, a força é interior, ela vai aumentando à medida que nós vamos nos identificando com as propostas divinas. Aumenta a força, aumenta a coragem, o ânimo, e nós não podemos nos arrefecer diante dessa resolução. Quanto mais nós progredirmos espiritualmente, mais cresce dentro de nós o amor, a sensibilidade por tudo que está à nossa volta. E se nós não fizermos um esforço hercúleo para sair dessa inércia, nós vamos ficar sempre no comodismo, porque essa zona de conforto é muito difícil de sair dela. E é nesse exato momento em que a gente vai se trabalhar e vai incomodar os outros. Porque quando você está fazendo as coisas que todo mundo faz e está, vamos dizer, sendo aplaudido pelos circunstantes, aí fica fácil. Mas quando você começa a trabalhar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua disposição em contrário, então você vai percebendo que vai incomodando as pessoas. Mas, ao incomodar essas criaturas, o problema passa a ser delas. Não vão mudar. Essa consciência de Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, que veio para nos tornar mais tranquilos, mais serenos, com menos problemática, com a vida mais plena, não é para voltar atrás. Quem conheceu a proposta de Jesus não vai voltar atrás. Eu falo que eu estou no caminho certo, embora não esteja certo no caminho. Esse caminho é proposto pelo Cristo, é o caminho da bondade, da benevolência, do entendimento do ser, do fazer o bem ao outro, de conviver bem com as pessoas. Então, isso é o caminho proposto por Jesus e é o mais fácil, porque é muito mais fácil você amar do que odiar, muito mais fácil você fazer o bem do que você prejudicar, é muito mais fácil você entender a pessoa como ela é do que você ficar retalhando. Então, a proposta de Emmanuel é para a gente perdoar. Sempre. Pode fazer o que quiser conosco, não devemos dar importância. Vamos continuar naquele diapasão, naquela proposta inicial, colocando Jesus como o modelo e guia, o alvo, o escopo a ser atingido. Não deixemos essa proposta de lado, nunca. Então, doutor, o senhor falando aí me fez pensar que nós também já fomos assim. Sim. Aí para trás, nós também já criticamos muito, já cobramos muito, já acusamos muito, já pilhamos muito, já ironizamos muito aqueles que estavam à nossa frente. Agora chegou a hora da gente servir. Então nós estamos experimentando aquilo que também nós já fizemos, com certeza. Porque não é de hoje que o Cristo vem chamando a gente para o trabalho. E quem é que ele chama? Os doentes, porque são os doentes que necessitam de remédio. Os bons não precisam. Então o Senhor Jesus está chamando a gente, mostrando que cada um de nós tem os talentos necessários para fazer alguma coisa. Então todo mundo é capaz de fazer alguma coisa, né? Evidentemente precisa começar dentro da própria casa da gente, do próprio lar, né? Que é o exercício maior. Eu me lembro aqui de François de Geneve, falando sobre a melancolia, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a primeira missão nossa aqui na Terra é justamente no lar, com a família, né? E aí a gente começa a exteriorizar o bem lá para fora com um alicerce. É bem verdade que haverá condições reencarnatórias aqui na Terra que a família não aceita as nossas colocações, as nossas posições, mas a gente tem que tentar, em primeiro lugar, com aqueles que convivem conosco. Mas sempre haverá em nós a possibilidade, ou para nós, a possibilidade de fazer o bem, a despeito de toda crítica, de toda acusação, daqueles que vão levantar obstáculos. Você vai sofrer, ninguém vai te valorizar, ninguém vai valorizar o que você faz. Você é uma gota num oceano, não importa. O oceano sem a minha gota é menor do que com ela. Então, cada um de nós precisa compreender que nós estamos hoje vivenciando o último estágio da Terra rumo ao mundo de regeneração. Quem que vai mudar todas as coisas? Aqueles que trabalharem no bem, aqueles que se envolverem no bem, né? Aqueles que compreenderem que o bem é a única solução para a humanidade. Mas nós nunca estivemos tão bem enquanto humanidade como nos dias de hoje. Pode parecer risível essa colocação nossa.
observemos quantas entidades não governamentais, quantas ONGs, quantas associações trabalhando voluntariamente para melhorar a dignidade humana. Quantas entidades existem hoje que não existiam há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás? Então nós estamos num progresso onde as possibilidades do voluntariado estão em aberto. E a pergunta é, em qual lugar eu estou sendo voluntário do bem para ajudar a melhorar o panorama do mundo, para transformar o mundo num mundo de regeneração? Ele não virá de graça, só adentrará o mundo de regeneração aqueles que estiverem em sintonia com os valores do mundo de regeneração. E o mundo de regeneração tem como valor principal o amor, que é a proposta de Jesus. Amai-vos uns aos outros, né, como gostariam de ser amados, né? E quem de nós não gosta de ser amado? Então que a gente cuide, né, compreendendo que as pessoas nem sempre entenderão. As pessoas nem sempre aceitarão, nem sempre se convencerão da nossa reforma. Ah, essa pessoa eu conheço, eu sei do que ela é capaz, está aí se fingindo. Paciência, nós vamos ter que enfrentar os desafios relacionados ao nosso mundo íntimo que nós construímos. Se ninguém acredita em nós, perseveremos, porque lá na frente elas vão se convencer de que aquilo que nós fizemos era bem intencionado. Essa é a proposta do estudo que Emmanuel deixa muito claro. Independentemente do que aconteça, independentemente das respostas, que nós saibamos generalizar o nosso amor. Não só naquele ambiente que a gente está focado como voluntário, mas amplamente no nosso raio de ação aqui na Terra. Lá na frente as coisas se explicarão. Lembrando que as escolhas devem ser sempre de tal forma que sejam benéficas para todo mundo. Quando a gente faz uma escolha muito boa só para nós, não para os outros, é uma péssima escolha. A gente tem que incluir todo mundo, porque é uma capacidade que a gente tem que desenvolver em nós de conciliar o ambiente, no sentido de você desenvolver as aptidões, que devem ser holísticas, globais. Nós não podemos pensar em melhorar e largar o outro para trás, porque se nós viemos em grupo, em conjunto, não só dentro da família, mas dentro das instituições, dentro das casas religiosas, ou mesmo no trabalho, nós viemos com tarefas consentâneas. E ali é importante que todos estejam desenvolvendo com apreço o seu trabalho, porque o conjunto faz a obra. Nós não podemos prescindir do auxílio da criatura mais, entre aspas, humilde naquele contexto. Não. Todas as atividades, quais sejam, elas são importantes para um resultado final importante, vamos dizer assim. Então, nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de congregar essas pessoas, cada uma no seu pedestal. Querer que aquela mais limitada seja igual à outra que esteja lá em cima, não é possível. Agora, também não podemos preterir, porque às vezes, não quer vir? Então fica por aí e eu vou. Não. Se ela veio junto, nós vamos também tentar dinamizar também o progresso daquela criatura, porque se ela veio com essa proposta de caminhar junto, pelo menos não vamos deixá-la muito para trás. Como muitas entidades espirituais também têm tido muita paciência com a gente, porque eles têm uma expectativa até muito grande a respeito dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, e a gente vai fazendo vista grossa. Depois eu faço, agora não, e coisa e tal. E vai passando, e os benfeitores ficam esperando. Escuta, mas até quando você vai ficar dando essas respostas, esses desculpismos? Porque quem quer, arruma um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa, né? E a gente acaba decepcionando também os benfeitores. Por isso é que a gente precisa, no momento que deu aquele insight, não entendi, começa. Não espera algo muito importante acontecer para você iniciar seu trabalho. Não. Diz o Emmanuel, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Vamos começando a fazer as coisas mais simples e dinamizemos o nosso progresso. Mas não esqueçamos também daqueles que estão conosco, motivando-os, porque eles também precisam desenvolver essa atitude, o trabalho no bem, esse amor pelas criaturas, por todos os seres.
E do momento que a gente começar a entender que somos navegadores da mesma nau e que temos o mesmo destino, aí nós vamos olhar para o outro de uma forma diferente, não de uma forma a marginalizar essa criatura, deixá-la no ostracismo. Pelo contrário, ela faz parte da nossa viagem, então vamos valorizá-la. E por último, meus amigos, gostaríamos de lembrar aqui uma passagem do Senhor Jesus, quando ele diz: vós me chamais mestre e senhor, e eu realmente o sou. Mas eu já não vos chamo mais servos, mas amigos. Ora, o Senhor Jesus trabalhou o tempo todo para mostrar que ele é um amigo incondicional de todas as horas. Que ele é aquele que aceita os nossos defeitos, na tentativa, evidentemente, de nos corrigir, de nos apontar, mas ele não nos eliminou do seu ambiente de trabalho para melhorar o mundo. Então nós somos aceitos pelo Senhor com as dificuldades que temos de interpretação, de entendimento, com os defeitos que carregamos, mas com a proposta, evidentemente, da renovação. Então o Senhor faz de tudo para ser amigo da gente. Nós não podemos, portanto, faltar com a indulgência às pessoas que convivem conosco. Nós precisamos também operar para que essas pessoas se transformem em nossos amigos, e nós amigos dela. É dessa forma que a gente vai compreendendo, então, aquilo que está no âmago da questão do Evangelho de Jesus, que é o relacionamento fundado no amor. E o amor sempre será um sentimento que eleva a criatura, diminuindo, como diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as diferenças sociais, todas as diferenças entre as pessoas. Pensemos nisso e sigamos, portanto, sempre com Jesus, nunca sem Kardec, no trabalho constante do bem, a despeito de nossa própria inferioridade. Até a próxima oportunidade.